Imob TV. Oferecimento. Casa do Serralheiro. Ômega Consórcio. Grandstone Mármores e Granito. Tintas MC. Imobiliária Conquista. Fala comigo, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. Hoje eu recebo o jovem empresário Rafael Otaiano. Ele que é natural de Vitória, atua em Viana. Ele também é presidente da Associação de Empresários de Viana, a AEV. Ele é sócio da ACX Derivados de Petróleo e também participa do Grupo Otaiano, que é o grupo familiar, onde a Mundial Petróleo, a Carga Pesada em Engenharia e Transportes e a Cimex Transporte e Comércio, também um conglomerado de empresas. Seja bem-vindo, Otaiano. Obrigado, Robertinho. Rafael, te conheci há 13 anos atrás no Líderes do Amanhã, lá em Vitória, né, uma escola de formação de líderes, onde eu tive a oportunidade de conhecer você, Brendo Bremercamp, vários empresários lá de Vitória, jovens empresários lá de Vitória, né, e você fundou a ACX, Derivados de Petróleo, há pouco tempo, e tem uma longa experiência também fora do Espírito Santo. Eu queria que você contasse aqui para o Capixaba como é que é essa experiência sua de empreender, né, e também de buscar conhecimento fora do Estado. E quais foram essas experiências fora do Estado? Excelente. Roberto, obrigado. Muito feliz de estar aqui com você, estar aqui com o nosso público também. Uma das maiores experiências que eu tive nos últimos anos, e isso começa lá no Líderes do Amanhã, é a percepção de que nós, capixabas, somos muito bem preparados. O nosso ambiente, apesar de ser pequeno, ele é altamente competitivo. Então aquela ideia de que o seu vizinho está sempre te olhando, ela de fato é verdade. Isso faz com que você sempre seja obrigado a fazer algo melhor, a estar inovando. Então quando a gente fez a ACX Derivados de Petróleo, a gente já trouxe uma expertise que a gente tinha dentro da Mundial, mas a ideia foi levar um pouco mais de gestão para os abastecimentos dos clientes. Então hoje a gente já faz toda a parte de gestão de abastecimento dos nossos clientes, além do fornecimento do combustível, eu entrego também um aplicativo, onde ele consegue acompanhar todos os seus equipamentos, qual era ali o orímetro da sua máquina, quando foi abastecido, né, e consegue ter isso na palma da mão, em tempo real. Então o operador está lá, recebendo abastecimento no seu equipamento e você, que é o dono da empresa ou o gestor, está acompanhando aqui quantos litros entraram na sua máquina, né? Então isso quando a gente pega a parte de obras, a parte de eventos, geradores principalmente, você consegue ter um acompanhamento muito mais fidedigno e pagar por aquilo que você de fato utiliza. Exatamente. Muito bacana. E você teve, né, uma escola, uma grande escola na Mundial Petróleo, né, uma empresa do grupo familiar, mas você não ficou atuando na empresa do grupo familiar, você buscou uma experiência fora do Espírito Santo também. Eu queria que você me contasse essa experiência que você teve em São Paulo, por exemplo. Legal. Depois de 5 anos à frente da empresa, né, a gente que saiu de uma empresa, tinha acabado de iniciar lá em 2012, 2013, a gente já tinha se consolidado como um player de mercado no ano de 2017, eu entendi que talvez meu propósito de vida fosse algo um pouco maior, então eu precisava saber o que era esse propósito de vida, né? Então eu recebi um convite para atuar na gestão pública de São Paulo e esse convite foi o caminho que me permitiu depois ser convidado para entrar dentro de sindicatos e federações de empresa como voluntário, né? O associativismo empresarial que a gente tanto fala, e ali eu tive muito aprendizado no que diz respeito a defender a pauta empresarial das burocracias do Estado, né? Das demandas excessivas, muitas vezes de impostos e tributos e taxas que no final das contas arrecadam muito, mas não te devolvem a contrapartida que o empresário espera, nem o empresário nem a população. E esse aprendizado foi depois do que eu procurei trazer para o Espírito Santo, né, e aí assumi na Associação Empresarial de Viana, justamente compreendendo que o empresário, quando ele, fazendo o seu trabalho e unido com os seus pares, tem uma relação direta e transparente com o poder público, ele consegue sim ajudar no desenvolvimento do município, do estado ou do país. Não só fazendo aquelas coisas que são boas para ele, mas também preservando aquilo que vai ser bom para o seu colaborador, para o morador da cidade, né, para o seu entorno. Rafael, é uma transformação muito grande, né? Você sair do setor privado, de um grupo de empresas da sua família, né, e ir para São Paulo para servir no setor público, né, para atuar no setor público. Você consegue ver as janelas dos dois ângulos, né? Perfeito. Do setor privado e do setor público. Me explica um pouco como é que foi essa experiência de viver o setor público lá no dia a dia.
É interessante porque quando a gente pensa no poder público, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que são pessoas ruins. Isso não é verdade. Dentro da máquina pública você tem muitas pessoas competentes. No entanto, eu também pude observar que muitas vezes as pessoas competentes dentro do poder público, elas são limitadas ou tolhidas porque a própria máquina em si, o sistema governamental, ele é engessado. Então tem hora que para você fazer alguma coisa, você precisa primeiro de uma lei autorizando. Quando você pergunta para alguém por que não modificar um processo para ser mais ágil, ela te dá uma resposta de que sempre foi assim. E aquela mudança depende de vir de cima. Então você começa a perceber que existe muito mais um sistema que é manter o status quo, manter as coisas como elas sempre foram feitas, diferente da melhoria contínua que a gente busca dentro das nossas empresas. Então essa foi, acho que, o maior impacto que eu tive, foi perceber, tem gente boa no poder público, mas mesmo as boas pessoas não conseguem fazer. E cada vez que você tem uma nova eleição, por exemplo, entram novos eleitos, entram novos caciques, aquelas pessoas elas podem mudar tudo o que era prioridade até então. E a gente pode se deparar com processos de desburocratizar que não são dados continuidade. A gente pode ter obras que muitas vezes eram previstas para serem acabadas, serem abandonadas. Tudo por questões de rivalidade política, por outros propósitos ou pela falta de alinhamento num planejamento maior. E aí é quando a gente fala do planejamento para a cidade, para o estado, para o país. Então essa acho que foi a maior percepção e o maior choque que eu tive. Agora você com essas duas experiências, você trabalhou por um curto período no setor público lá em São Paulo. Me diz uma coisa, diga pra gente aqui uma coisa. A vida pública, o setor público tem jeito? Tem jeito. Eu acho que muito do que foi construído ao longo do tempo acaba nos desestimulando a participar ativamente dessa relação com os entes públicos. E muito do que foi construído é que a relação com o ente público, ela sempre é vista sobre uma necessidade imediata. Então esse é um viés negativo da relação com o poder público. Mas principalmente o que a gente realiza dentro da iniciativa privada, no associativismo, é o contrário. Quando você tem um propósito claro de um relacionamento transparente e democrático com o poder público, o que a iniciativa privada traz é justamente essa outra visão de como determinados aspectos da gestão pública podem influenciar a vida das pessoas e o desenvolvimento daquele local. Então vou te dar um exemplo. A gente fez a solicitação agora de abrigos de ônibus ao longo da BR-101, que é onde muitas das empresas de Viana estão instaladas. Qual a importância disso? A importância é que o meu colaborador, o meu empregado, quando ele vem trabalhar na empresa, ele precisa descer num ponto de ônibus. Então se está chovendo, ele não tem onde se abrigar. As pessoas elas ficam espalhadas na rua. Então qual a segurança que esse meu colaborador tem? Quando ele está indo embora para casa, ele vai pegar esse ônibus aonde? Tem um recuo? Será que é seguro para ele estar ali? Será que ele está correndo um risco contínuo? Então você veja, o próprio desenvolvimento de um abrigo de ônibus pode trazer qualidade de vida para um trabalhador da sua empresa. Então assim, a iniciativa privada fazendo essa defesa, veja, diante do poder público, reforça muito mais aquilo que impacta a vida do trabalhador. Então essa é uma demonstração clara do que a gente tem feito, que pode parecer simples. E aí tem entre N outras questões, como IPTU, taxas de iluminação pública, que também são outros pontos críticos para o empresariado. Legal, e quando você voltou de São Paulo, você teve uma oportunidade também no exterior. Como é que foi essa experiência? Excelente pergunta. Quando eu estava em São Paulo, o próprio Líderes do Amanhã me indicou e passei num processo seletivo de uma bolsa de estudos e tive a oportunidade de ser o primeiro capixaba aprovado nessa bolsa. Então, em janeiro de 2019, eu fui para Washington e lá essa bolsa chama Liderança Competitiva Global, voltada para jovens latino-americanos, justamente com o intuito de perceberem que o ser humano ele é essa ferramenta de transformação. Você, quando foca na sua vida, faz seu trabalho de fato de forma correta, baseado em bons princípios, em valores, você já é por si só um agente de transformação em qualquer meio que você esteja. E a partir desse ponto, a ideia é de que nós, tendo a referência negócios, política, liderança e social, esses 4 pilares, entendêssemos a importância de ter boas pessoas atuando à frente das empresas e boas pessoas qualificadas atuando à frente do poder público. Legal. E lá quando você voltou de lá, você iniciou um projeto também, você nas redes sociais, você começou a defender os propósitos e as ideias que você aprendeu lá em Washington. Fala um pouco aí desse trabalho que você fez aí nas redes sociais aí.
É muito legal você perguntar isso, Roberto, porque o trabalho da Positive Network, né, a tradução do nome é uma rede do bem. E principalmente quando a gente começou isso em 2019, a ideia era compartilhar com as pessoas ideias de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, que de fato as motivassem em ter a atitude correta para com a sua vida. Né? Muitas vezes a gente se coloca num aspecto negativo ou vitimista da nossa vida e a gente tende a culpar os outros pelas mazelas que nos atacam ou por qualquer acontecimento que não esteja nos beneficiando. Então é sempre culpa do outro, quando na verdade é responsabilidade nossa. Então, conectando isso lá com a Bolsa de Estudos em Washington, para você fazer o seu negócio caminhar, você tem a responsabilidade de melhorá-lo, de trabalhar. Né? Para você fazer o poder público funcionar, nós temos a responsabilidade de escolher boas pessoas para estarem lá, qualificadas. O gestor público tem que tomar boas decisões. Né? Então, assim, existe a responsabilidade do indivíduo. Então, quando você traz isso para a parte do desenvolvimento pessoal, não adianta se colocar como vítima da sociedade, vítima da vida, ficar reclamando de tudo e todos. Nós temos que, de fato, arregaçar as mangas, procurar fazer aquilo que está ao nosso alcance para mudar a nossa vida. E quando você foca de forma positiva em analisar o que está acontecendo, você começa a perceber que tudo o que acontece na sua vida é um sinal daquilo que você pode aprimorar. Mas, de novo, pode, porque o livre-arbítrio permite que você tome as decisões. Se você quer mudar e quer melhorar, ou se você não quer mudar e quer manter como está. É a responsabilidade individual, né, que você tem sobre a sua própria vida, né? Exato. E me fala um pouco aí, bem rápido, que a gente vai para o intervalo. Como foram os feedbacks desse programa, dessa ação que você tomou nas redes sociais? Olha, foram os mais incríveis possíveis, principalmente quando a gente entrou em 2020, que a gente teve a pandemia. Então, quando a gente entrou ali logo março, abril, maio, no meio da pandemia, as pessoas começaram a ter muitos problemas de saúde mental, né? O fator emocional, ele foi um fator decisivo para muitas pessoas. Acho que todos nós fomos impactados por isso. E naquele momento as pessoas buscavam de fato uma palavra de esperança ou ideias positivas, falas motivacionais que de fato pudesse trazer para elas esperança. Né? E graças a Deus nós conseguimos fazer esse trabalho e muitas pessoas foram impactadas. Então a gente hoje tem mais de 4 mil seguidores nas redes sociais, mas nós impactamos mais de 120 mil pessoas que realmente falaram assim, o feedback que a gente teve foi, depois que eu conheci a Positive, a minha vida mudou. Então isso é muito satisfatório. Bacana, tem esse movimento aí da felicidade no trabalho, da responsabilidade individual. A Flávia Veiga, que é aqui de Vitória, também tem um trabalho muito bacana sobre felicidade. Eu vou até, Alice, depois a gente lembrar de convidar a Flávia para vir aqui para falar sobre felicidade, né, na vida do dia a dia e felicidade no trabalho também. Rafael, nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo Rafael Otaiano, um jovem de 36 anos, empresário capixaba, já trabalhou no setor público em São Paulo, já foi para Washington fazer uma especialização, ele é especialista em liderança competitiva global e hoje atua aqui no Espírito Santo, é empresário, é sócio da ACX Derivados de Petróleo e é um grande entusiasta, né, do Líderes do Amanhã. Foi onde que nós nos conhecemos e nós aprendemos muito lá os valores da vida, né, os valores do meio político e do meio empresarial também. Rafa, quando você volta dos Estados Unidos, né, você traz essa grande bagagem, você volta de São Paulo, volta dos Estados Unidos, traz essa grande bagagem, senta na sua cadeira lá na sua empresa e você fala, e agora, né? Agora é a minha hora de atuar, de trabalhar, de prosperar. Me fala um pouco como está sendo essa sua experiência enquanto empresário à frente de uma empresa ali, que você tem vários funcionários, várias famílias que dependem lá da sua empresa para sobreviver. Legal. Roberto, quando eu volto já com uma mentalidade muito diferente daquela com a qual eu fui. Né? Como a gente vem de uma empresa familiar, na maioria das vezes a gente imagina que a gente quer suceder os nossos pais, quer aposentar os nossos pais, né, e quer assumir esse protagonismo. Eu, na verdade, voltei com muito mais humildade do que quando eu fui, no aspecto de respeitar a trajetória do meu pai, respeitar a trajetória do meu irmão e entender que eles, muito mais do que eu talvez, eram a parte protagonista daquele negócio. Então eu voltei muito mais num aspecto institucional, entendendo que eu era bom em, de fato, realizar relacionamentos, pontes e conexões, sempre voltado para a finalidade de prosperar o negócio. Quando a gente olha para dentro da empresa, eu entendi que todos aqueles colaboradores que estavam ali são parte integrante do meu negócio. E a única chance que eu tenho de empregar mais pessoas é crescendo o meu negócio.
Então, assim, existe essa sinergia de que as pessoas podem trazer mais pessoas para dentro da empresa se a gente crescer. Mas a gente só faz isso quando o nosso time prospera e tem bons resultados. A empresa só consegue crescer e ampliar se as pessoas estiverem fazendo um bom trabalho. Mas elas também só vão fazer um bom trabalho se a empresa estiver permitindo que elas o façam. Então eu me dediquei muito mais nesse relacionamento, né, de empresa para um colaborador e também de empresa para com empresas, né, e aí fazendo essa ponte muito forte com o associativismo. Legal. E essa experiência que você teve lá no setor público, quando você senta na cadeira do privado e agora vai pilotar a sua nave, qual é o filme que passa na sua cabeça? Qual é o frio que dá na barriga aí quando você, né, você entra no jogo? Eu acho que, diferente do poder público, na iniciativa privada a gente tem que entregar resultado. Você não tem escolha, né? Porque imagina que você já começa o mês com a sua folha de pagamento. Então, o empresário ele começa devendo, né? Depois que você pagou todo o seu salário, dos seus funcionários, pagou os seus custos, ainda assim você precisa pagar a sua estrutura. E somente ao final do mês, descobrindo depois se tudo foi pago, é que você vai ver o que você teve de resultado. Já no poder público você não tem isso, porque independente do que você fizer, né, você vai conseguir ali operacionalizar as necessidades. Aí a pessoa fala assim, mas não é assim, porque no poder público, no poder público, na pior das hipóteses, você abre dívida. É o que a gente vê muitas das empresas, ou muitas vezes muitos dos países fazendo, né? Elevando a sua dívida para poder pagar as coisas e continuar funcionando. Então você só posterga os seus problemas. De novo, na iniciativa privada não dá para postergar, você tem que encarar o problema de frente e ir resolvendo. Então a única forma de pagar custo é gerando vendas. Então essa foi a primeira pressão, precisamos ampliar as nossas vendas. Num segundo momento não adianta você crescer de forma desordenada, porque senão você eleva muito os seus custos. Então priorizar os processos internos da empresa. Terceira coisa, poder dar uma previsibilidade para o seu colaborador, como que ele vai crescer na empresa, qual o caminho que ele vai fazer, né? Senão ele vai chegar ali todo dia, eu estou trabalhando para chegar aonde? Né? Então, esse sentimento, eu acho que a maior cobrança vinha desse aspecto. Agora que eu tenho mais capacidade, mais conhecimento, eu também tenho que fazer maiores entregas. Então, acho que essa é a grande pressão que nós, como empresário, vivemos. Né? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, mais resultado a gente está disposto a querer entregar. Tem um ditado que fala que empreender no Brasil é coisa para poucos, né? Para loucos, às vezes, né? Por conta das políticas públicas, né? Porque você tem todos os empresários, acreditem, tem um grande sócio que é o governo, né? O governo ele leva grande parte da receita de todas as empresas, sem exceção, do pequeno ao grande. O governo é um grande sócio. E nós estamos, a vida toda foi nesse formato. O que a gente está percebendo é que está tendo uma mudança de cultura da forma política no Brasil. Novos políticos estão entrando, né? A gente vê aí o pessoal do Partido Novo entrando. Em todos os partidos já tem novas mentalidades. Você que atuou no setor público lá em São Paulo, por menor que foi o período que você atuou, você deve ter percebido que novas mentalidades estão acessando a política. Por isso que eu te fiz a pergunta, né? O frio na barriga que dá quando você, empresário, está ali à mercê das políticas públicas, né, para você operacionalizar a sua empresa, né? Como, por exemplo, a mudança da reforma trabalhista, né, que foi importantíssima para o trabalhador, né, e para o empresário, para as empresas. Então, uma mexida que o governo dá pode alavancar as empresas ou pode arruinar com as empresas, né? E como que você enxerga essa relação do privado com o público o tempo inteiro, 24 horas por dia? Eu respeito a relação do privado e do poder público quando elas são independentes entre si, livres para atuar, mas ao mesmo tempo, principalmente no campo do poder público, ela presta contas à sociedade. Né? Por que isso? Porque imagine você que quando a gente tem um relacionamento excessivo entre poder público e iniciativa privada, se ele não for pautado exclusivamente por valores, pela legislação, a gente corre o risco de ver o que a gente viu no Brasil nos últimos anos, né, que é iniciativas de corrupção ou desvios, e aí você tem, esse é o lado péssimo dessa interlocução excessiva entre poder público e iniciativa privada. Por outro lado, se essa relação ela é pautada em cada um fazer o seu trabalho rumo a um propósito comum de desenvolver aquele entorno onde eles estão instalados, você começa a ter de fato um aspecto de prosperidade naquele espaço onde estão instalados.
Então, o poder público fazendo políticas públicas adequadas, né, acompanhando e fiscalizando para ver se as coisas estão corretas e demonstrando para a iniciativa privada que a parte dele ele está fazendo. Né? A partir do momento que você tem isso, o próprio empresário também faz a sua parte de investir, de crescer os seus negócios. A gente pode falar assim, quando a gente traz para o campo imobiliário, como é que eu vou pegar e vou investir em algo no meio do nada? Se eu não tiver acesso, se eu não tiver iluminação, se eu não tiver saneamento básico. Então, uma vez que o poder público faz o básico, e aí você começa a permitir que o empreendedor vá lá também e faça a sua parte, que é investir. Agora, quando você não tem nada, o que a gente vê muitas vezes é a iniciativa privada fazendo investimento e depois lá literalmente pedindo favor para o poder público para o cara poder fazer aquilo que ele deveria ter feito desde sempre, que é o saneamento básico, que é a parte de pavimentação, iluminação. E o pior nesse aspecto é quando você olha, traz para, vamos dizer assim, a menor parte de uma sociedade, que é o indivíduo. Porque a pessoa na ponta, o trabalhador na ponta, ele não tem como fazer essa pressão, ele não tem esse respaldo para poder arguir, questionar e solicitar que seja feito o saneamento na casa dele, para que seja feita a pavimentação na casa dele. Então, de novo, liberdade para cada ente fazer o seu trabalho de forma independente, mas entendendo que o poder público serve à sociedade. Por isso, a prestação de contas e muita transparência nesse trabalho é importante. Essa é a forma que eu enxergo. Bacana, e esse é um momento muito importante da gente falar sobre isso, a relação do privado com o público, porque é um ano eleitoral. Nós temos aí a oportunidade de escolher o nosso presidente, de escolher o nosso governador, os deputados, senadores, deputados federais que vão atuar na bancada capixaba. Eu tive a oportunidade de ir a Brasília muitas vezes, eu sou voluntário do Hospital Rio Doce e do Hospital São Camilo, eu vou lá buscar recursos, emendas parlamentares, e eu tive a oportunidade de perceber o quanto é importante uma bancada unida, uma bancada próxima, né, das pessoas que entendam o que está acontecendo no estado todo, de ponta a ponta no estado, porque só assim que consegue transformar. Né? Não é um deputado sozinho, é a bancada inteira que é importante. Então, esse ano é um ano importantíssimo, então acho que a gente tem que ter bastante consciência. É um ano de Copa do Mundo, a gente não pode confundir essas duas coisas, não é um ano perdido, é um ano de muita prosperidade, né? Um ano importante para que a gente possa aí escolher, né, o nosso presidente, o nosso governador e as bancadas estaduais e federais. Rafael, a gente está chegando ao final do nosso programa. E nós temos um hábito aqui no Imob TV de pedir uma mensagem de otimismo. Legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo aqui para o povo do Espírito Santo. Bom, o capixaba, ele pela sua essência já tem trabalho na veia. Tanto é que a nossa bandeira ostenta trabalha e confia. A gente precisa focar em fazer o nosso trabalho diariamente e melhorar. Seja você da iniciativa privada, seja você do poder público. O que eu percebo é que o nosso estado, sempre na contramão do país, acaba sendo um estado que cresce, um estado que está prosperando e tende a realizar cada vez mais. Linhares é esse exemplo, Viana é esse exemplo, cidades que até então estavam paradas no tempo, mas que de repente deram uma deslanchada fenomenal. Então esse é o aspecto que a gente tem que fazer. A gente só constrói as coisas com trabalho. Então que esse seja um ano que a gente possa focar e trabalhar, né, e exigir daqueles que estão nos prestando serviço público que façam o seu trabalho. E na iniciativa privada, dedicação, porque não tem resultado sem trabalho. Eu acho que essa é a mensagem aí. Bacana. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua família, pelo grupo de empresas lá que a sua família tem, você à frente da ACX, né, parabéns. Eu vou repetir aqui, esse é um ano muito importante, o ambiente de negócio no Espírito Santo, ele precisa melhorar, né? Aqui em Linhares, o ambiente de negócio aqui em Linhares, Rafael, um monte de indústria chegando aqui, um monte de empresas chegando aqui, a energia de Linhares é muito bacana. Gostaria muito que todo o povo capixaba tivesse a oportunidade de sentir essa prosperidade que Linhares tem, né? Então deixo aqui o meu abraço para você, para toda a equipe lá da ACX Derivados, para sua família lá da Mundial Petróleo, Carga Pesada, da Acimex, né? E também lá para os empresários de Viana, né? O qual você é presidente lá da Associação Empresarial de Viana. Deixo um forte abraço aqui para o povo de Viana, tá bom? Roberto, obrigado. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau!
Você assistiu Imob TV. Oferecimento Casa do Serralheiro, Ômega Consórcio, Grand Stone Mármores e Granito, Tintas MC e Imobiliária Conquista.